Oi, bom dia! Bem-vindos à continuação da leitura do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. A gente está começando agora o episódio 6, na página 32, que se chama, a gente começa pelo tópico A Voz na Nossa Cabeça. Na leitura de ontem a gente terminou falando sobre essa possibilidade de observar da gente como consciência, enquanto consciência e não como mente, conseguir observar esses pensamentos que a gente tem, essa voz na nossa cabeça. Agora ele vai aprofundar um pouquinho sobre isso. A voz na nossa cabeça. Tive meu primeiro lampejo de consciência quando era aluno do primeiro ano na Universidade de Londres. Eu tomava o metrô 2 vezes por semana para ir à biblioteca da universidade, em geral por volta das 9 horas da manhã, quase no fim do horário de maior movimento. Certa vez, uma mulher com pouco mais de 30 anos sentou-se à minha frente. Eu já a tinha visto algumas vezes naquele trem. Não era possível deixar de notá-lo. Embora o vagão estivesse cheio, os assentos ao seu lado permaneciam desocupados. O motivo era, sem dúvida, o fato de que ela parecia um pouco insana. Muito tensa, falava consigo mesma sem cessar, em voz alta e irada. Estava tão absorta nos próprios pensamentos que dava a impressão de ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Mantinha a cabeça baixa e ligeiramente voltada para a esquerda, como se estivesse conversando com alguém sentado num lugar vago ao seu lado. Embora eu não me lembre com exatidão das suas palavras, o monólogo que essa mulher desfiava era algo como: "E então ela me disse, e depois eu disse que ela era uma mentirosa que ousava me acusar. Você sempre tirou vantagem da confiança que eu tinha em você e me traiu." Seu tom de voz era raivoso, como de uma pessoa que fora enganada, que precisava defender sua posição ou se sentiria aniquilada. Enquanto o trem se aproximava da estação Tottenham Court, que legal, eu já passei por lá. Enquanto o trem se aproximava da estação Tottenham Court Road, ela se levantou e se dirigiu à porta sem interromper a torrente de palavras que lhe brotava dos lábios. Como eu também ia saltar ali, fui andando atrás dela. No nível da rua, a mulher começou a caminhar para Belford Square e, ainda envolvida no diálogo imaginário, minha curiosidade aumentou. Como ela estava se deslocando na mesma direção que eu tomaria, decidi segui-la. Embora permanecesse envolvida naquela conversa fantasiosa, a mulher parecia saber para onde estava indo. Logo estávamos próximos à imponente estrutura do Senate House, um edifício de 1930, onde se localizavam o prédio da administração central da universidade e a biblioteca. Fiquei chocado. Seria possível que estivéssemos nos encaminhando para o mesmo lugar? Sim, era para onde ela ia. Será que a mulher era uma professora, uma aluna, uma funcionária administrativa, uma bibliotecária? Talvez fizesse parte de um projeto de pesquisa psicológica? Nunca soube a resposta. Procurei me manter 20 passos atrás dela, mas no momento em que entrei no prédio, onde, ironicamente, funcionava a sede da Polícia do Pensamento, na versão cinematográfica do romance 1984, de George Orwell, ela já tinha desaparecido num dos elevadores. Fiquei impressionado com o que acabara de testemunhar. Aos 25 anos, eu era um aluno maduro do primeiro ano da faculdade e me considerava um intelectual em desenvolvimento. Estava convencido de que todas as respostas aos dilemas da existência humana podiam ser encontradas por meio do intelecto, isso é, pelo pensamento. Não compreendi ainda que o pensamento sem a consciência é o principal dilema da existência humana. O pensamento sem a consciência. Para mim, os professores eram sábios que tinham todas as respostas, enquanto a universidade era um templo do conhecimento. Como poderia uma pessoa insana como aquela fazer parte disso? Ainda estava com a mente voltada para aquela mulher enquanto lavava as mãos no banheiro da biblioteca. Pensei, espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou na minha direção. Fiquei chocado de repente ao perceber que não havia apenas pensado naquelas palavras como as tinha murmurado. Ai meu Deus, já estou como ela, pensei. Não seria minha mente incessantemente ativa como a dela? Havia diferenças mínimas entre nós.
A emoção subjacente que predominava por trás do pensamento da mulher parecia ser a raiva. No meu caso, era sobretudo a ansiedade. Ela pensava em voz alta. Eu, na maior parte do tempo, apenas pensava. Se ela fosse maluca, então todo mundo seria louco também, inclusive eu. Só havia diferenças de grau. Por um momento, fui capaz de me distanciar da minha própria mente e vê-la de uma perspectiva mais profunda, como ela era. Percebi uma breve mudança do processo de pensar para o estado de consciência. Eu ainda estava no banheiro, porém sozinho agora, olhando para o meu rosto refletido no espelho. No momento em que me desliguei da minha mente, ri em voz alta. Deve ter soado como uma birutice. No entanto, era o riso da sanidade, aquele do Buda barrigudo. A vida não é tão séria quanto minha mente faz parecer. A vida não é tão séria quanto minha mente faz parecer. Quando a gente olha através da consciência, a gente percebe que a vida não é tão séria quanto a nossa mente, com seus pensamentos incessantes, faz parecer. Era o que a risada parecia dizer. Contudo, aquilo foi apenas um lampejo, e eu o esqueceria bem rápido. Acabei passando os 3 anos seguintes num estado de ansiedade e depressão, completamente identificado com minha mente. Foi preciso que eu chegasse muito perto do suicídio para que minha consciência retornasse. Depois disso, ocorreu bem mais do que um lampejo. Eu me libertei do pensamento compulsivo e do falso eu criado pela mente. Isso é tão profundo, tudo isso que ele está falando. Vão aos pouquinhos que vai ficando tudo cada vez mais claro. Aquele episódio envolvendo a mulher não só me deu a primeira centelha de consciência, como despertou minha primeira dúvida quanto à validade absoluta do intelecto humano. Meses mais tarde, um fato trágico fez com que essa dúvida aumentasse. Numa manhã de segunda-feira, eu e outras pessoas chegamos à universidade para assistir à palestra de um professor cujas ideias eu admirava muito. Mas fomos informados de que ele havia cometido suicídio no fim de semana. Atirara em si mesmo. Fiquei atordoado. Ele era um professor altamente respeitado e parecia ter respostas para tudo. No entanto, até aquele momento, eu não conseguia identificar nenhuma alternativa para o cultivo do pensamento. Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Além disso, não sabia nada sobre o ego, quanto mais sobre como detectá-lo em mim mesmo. Aí a gente passa para o próximo tópico, o conteúdo e a estrutura do ego. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo, consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo, esse objeto representa o conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isso é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Tanto faz se a criança é rica ou pobre, e também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado. O sofrimento causado pela perda do objeto será o mesmo. Não é tanto o objeto, é como a criança percebe aquele objeto como sendo dela, como sendo parte dela. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com um objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. Se ela não identifica aquele brinquedo como meu, ela não está nem aí, mas como é dela, a palavra identificação deriva dos termos latinos idem, que significa o mesmo, e facere, que corresponde a fazer. Portanto, quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo que o quê? O mesmo que nós.
e lhe atribuímos a percepção do eu. Assim ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas. Tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minhas roupas e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Essa é a sina do ego. A identificação com as coisas é o próximo tópico. Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que para vender produtos supérfluos ou desnecessários, é preciso convencer as pessoas de que esses objetos acrescentarão algo à maneira como elas se veem ou são vistas pelos outros, ou seja, que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Elas têm que se identificar com aquilo, né? Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar da multidão usando tal produto. E assim, por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outras propagandas criam uma associação na nossa mente entre o produto e alguém famoso, jovem, atraente ou de aparência feliz. Até mesmo imagens do início da carreira de celebridades, que agora já estão velhas ou mortas, funcionam bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que, comprando determinado item, nos tornamos, por meio de uma apropriação mágica, como essas pessoas, ou então assumimos sua imagem superficial. Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar nossa identidade. As grifes de estilista são, em termos básicos, identidades que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com seu valor material, que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por elas. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica é algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a idade, o sexo, a renda, a classe social, a moda e a cultura dominante, entre vários outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egóica funciona. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumindo. Momentaneamente, ela pode até satisfazer esse ego, mas logo em seguida vai passar. É tipo o efeito de uma droga, né? É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. Precisamos morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transporte, etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou da sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-lo. Cada objeto tem uma existência, é uma forma temporária cuja origem está na vida única, informe, a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Nas culturas mais antigas, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio. E a esse respeito, elas se encontravam mais próximas da verdade do que estamos hoje em dia. Quando se habita um mundo embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meios para ressaltar nosso eu, isso é, se tentamos nos encontrar por meio delas. Então a gente pode reverenciar as coisas, mas não tentar se encontrar por meio delas. É isso que o ego faz. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que por sua vez forma a sociedade de consumo, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. E é isso que torna a gente tão refém do capitalismo, né? Que faz com que a gente cada vez mais seja refém mesmo desse sistema que
que tem tantas pessoas morrendo, tantas pessoas passando fome, e a gente não consegue olhar por uma ótica diferente, porque a gente está aprisionado nesse sistema mesmo. Como é que faz para viver diferente disso? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cada vez mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar. Olha que incrível isso. Cuja única meta é se multiplicar, inconsciente de que está provocando seu próprio fim ao destruir o organismo de que faz parte. Essa nossa compulsão por mais, ele está associando a uma célula cancerosa que vai acabar destruindo, no fim das contas, o organismo de que ela faz parte, ou seja, ela mesma vai morrer. Alguns economistas são tão atraídos, vai morrer assim, né? Ela mesma vai acabar, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar dessa palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo. Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for o seu caso, sugiro, como uma prática espiritual, que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da observação de si mesmo e, em particular, de tudo que é designado com a palavra meu. É preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que você possui. Será que determinadas coisas lhe despertam um sentimento sutil de importância ou superioridade? A falta dessas coisas o faz se sentir inferior a quem tem mais? Você menciona de modo informal as coisas que possui ou as exibe para aumentar o seu sentido de valor aos olhos das pessoas e por meio delas aos seus próprios olhos? Costuma ficar ressentido ou irado e de alguma forma se sente diminuído na percepção do seu eu quando constata que alguém tem mais do que você ou quando perde um bem valorizado? Parece fim de sessão de terapia, né? A gente vai fechar hoje com essas perguntas e eu espero vocês amanhã pra gente continuar o episódio 7. Muito obrigada pela companhia. Sigamos juntos nesse despertar. Um beijo.